Se você estivesse agora em um desses lugares, talvez já estivesse morto. E o mais inquietante é que muitos deles parecem absolutamente normais, até o momento em que deixam de ser. Não há alarme soando, não há aviso no horizonte, apenas um detalhe invisível que transforma ar em veneno, calor em sentença, água em ameaça ou solo em armadilha. O planeta Terra não foi projetado para o conforto humano. Ele apenas permite que existamos em pequenas faixas de estabilidade. E fora dessas zonas, o ambiente assume o controle com uma indiferença absoluta. Existem regiões onde o calor já ultrapassou oficialmente os 56 graus Celsius, como no Vale da Morte, nos Estados Unidos, uma das maiores temperaturas registradas na superfície terrestre, segundo dados meteorológicos históricos. E nessas condições, o corpo humano não luta apenas contra o desconforto, mas contra a falência progressiva de seus próprios mecanismos de resfriamento. Porque a desidratação acelera, a pressão arterial oscila e a exposição prolongada pode levar à insolação fatal. Em contraste quase irônico, há lugares como Oymyakon, na Sibéria, onde registros históricos indicam temperaturas próximas a menos 67 graus Celsius. E ali, o perigo não é o suor evaporando, mas o sangue desacelerando, tecidos congelando, máquinas parando de funcionar e o simples ato de respirar tornando-se doloroso. Esses extremos não são exceções raras. Eles fazem parte da dinâmica real do planeta. E quando atravessamos essas fronteiras climáticas, o erro humano deixa de ser pequeno. Mas nem todo o perigo vem do que sentimos na pele. Alguns são invisíveis e silenciosos, como aconteceu no Lago Nyos, em Camarões, onde em 1986, uma liberação súbita de dióxido de carbono acumulado no fundo do lago sufocou mais de 1.700 pessoas enquanto dormiam. O evento geológico conhecido como erupção límica, estudado por cientistas como um lembrete de que a própria química natural pode se tornar mortal sem qualquer aviso visual. Em outras partes do mundo, o risco vem do interior da Terra, como no Monte Merapi, na Indonésia, um dos vulcões mais ativos do planeta, com histórico documentado de erupções e fluxos piroclásticos capazes de atingir áreas povoadas em questão de minutos. Demonstrando como comunidades inteiras convivem diariamente com uma ameaça constante, movida por forças tectônicas profundas. E então, existem as águas aparentemente tranquilas, que escondem organismos capazes de interromper o funcionamento do corpo humano. Como a água-viva Chironex fleckeri, encontrada no norte da Austrália, cuja toxina pode afetar o sistema cardiovascular e causar reações graves em poucos minutos.
um risco amplamente registrado por autoridades médicas australianas. O oceano também abriga correntes imprevisíveis, redemoinhos e tempestades tropicais que acumulam energia suficiente para devastar regiões costeiras inteiras. Como demonstram furacões e tufões monitorados anualmente por centros meteorológicos globais. Se voltarmos à terra firme, há lugares onde a geografia cria armadilhas naturais, como o deserto do Saara, com seus cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, onde a escassez de água, a variação extrema de temperatura entre dia e noite e tempestades de areia transformam deslocamentos longos em desafios severos à resistência humana. Nas montanhas do Himalaia, o perigo assume outra forma. A altitude elevada reduz o oxigênio disponível, afetando julgamento e coordenação, enquanto avalanches podem ocorrer com mudanças sutis de temperatura ou pressão sobre a neve acumulada. Um risco estudado constantemente por equipes de monitoramento alpino. Há ainda regiões como o chamado Beco do Tornado, nos Estados Unidos, onde a colisão de massas de ar quente e frio favorece a formação frequente de tornados. Fenômenos atmosféricos capazes de gerar ventos superiores a 300 km por hora e destruir estruturas em segundos. Em certos pontos isolados do planeta, o risco não é apenas natural, mas também biológico ou cultural, como na Ilha da Queimada Grande, no Brasil, onde a presença concentrada da jararaca ilhoa levou à restrição oficial de acesso. Ou em North Sentinel, no Oceano Índico, onde o isolamento de uma população indígena implica risco tanto para visitantes quanto para os próprios habitantes, devido à vulnerabilidade imunológica. Todos esses lugares, apesar de diferentes em clima, geologia ou ecossistema, compartilham uma característica essencial. Eles expõem os limites reais da adaptação humana, lembrando que nossa sensação cotidiana de segurança depende de infraestrutura, tecnologia e distância dessas zonas extremas.